Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do canal TI. No vídeo de hoje vamos falar sobre algoritmo. Então o algoritmo ele é uma série de instruções simples que são realizadas para resolver um problema. Essa definição aqui é um exemplo sem relação à computação, tá? É uma definição geral. O algoritmo ele não é exclusividade da computação. Então o algoritmo ele poderia ser, por exemplo, uma ida à escola, onde você teria as instruções, que são os passos. Então, para ir à escola, você teria que sair de casa, entrar no ônibus, sair do ônibus e entrar na escola. Porém, na computação, a definição de algoritmo podemos resumir em uma série de passos para que um programa realize uma ação. E essa ação ela tem algumas regras básicas. Uma é, a ação precisa ter início e fim, e todos os passos e comandos devem estar descritos de maneira clara e objetiva para não dar abertura à ambiguidade. Então, vamos agora cruzar o conceito com um fluxograma. Então, olhando para esse fluxograma, a entrada é a posição inicial do mouse na página, que constrói o contexto para que os comandos sejam dados. A variável diz respeito à opção do usuário clicar ou não no hiperlink. Então, se o usuário não clicar no hiperlink, ele vai fazer um caminho, e se ele clicar, ele vai fazer outro. Se ele não clicar, não faz nada, e se ele clicar, abre a página. E a saída é a ação final, ou seja, a abertura ou não da nova página. Então, agora eu vou dar aqui um exemplo de um exercício real. Vamos fazer um exercício juntos, pegando um algoritmo e resolvendo, e vamos descrever também os passos juntos. Então, eu tenho aqui um algoritmo que é, escreva um algoritmo que leia 3 números inteiros e mostre o maior deles. Bom, quando eu me deparo com esse algoritmo, eu tenho que agora separar em passos para que eu consiga depois utilizar alguma linguagem de programação para transcrever esse algoritmo em código. Então eu separei aqui alguns passos de como eu faria esse algoritmo. Pessoal, o algoritmo não existe uma única maneira certa de fazê-lo. Você pode fazer de uma outra forma e chegar no mesmo resultado que eu. Então, para eu resolver esse problema dos 3 números inteiros e mostrar o maior deles, eu separaria dessa forma. Criar 3 variáveis, número 1, número 2, número 3. Criar uma variável para armazenar o maior número, que vai se chamar maior underline número. Armazenar o valor lido de cada variável, número 1, número 2, número 3 separados. Então o usuário vai informar o número 1, número 2, número 3 e eu vou armazenar de forma separada. Depois no meu código eu vou armazenar o número 3, a variável número 3, dentro da variável chamada maior número. Então no meu código eu vou ter que maior número é igual a número 3. Depois eu vou comparar se o número 1 da variável número 1 é maior que o valor armazenado na variável maior underline número. Se for verdadeiro, eu armazeno a variável número 1 na variável maior número. Eu vou comparar se o número 2, variável número 2, é maior que o valor armazenado na variável maior número. Se for verdadeiro, eu armazeno o número 2, variável chamada número 2, na variável maior número. E por fim, eu exibo a variável maior número para indicar ao usuário qual foi o maior número que ele informou. Tranquilo? Então agora eu vou utilizar a linguagem C# para implementar esse algoritmo. Se você está aí no começo da sua caminhada como estudante de computação e ainda não sabe programação, não se preocupe, não se apegue muito ao código-fonte. O que eu quero fazer vocês entenderem aqui é que nós vamos conseguir, através de um algoritmo, através da descrição dos passos dele e através da implementação utilizando uma linguagem de programação, nós vamos conseguir implementar esse algoritmo via linguagem de programação. Então fique agora com o vídeo da prática. Bom, então para resolver aqui o nosso algoritmo, ele vai ler 3 números e mostrar o maior deles, vamos seguir o passo a passo que eu criei desse algoritmo. Então vamos criar 3 variáveis do tipo int, então número 1, número 2 e número 3. Vamos criar uma outra variável para armazenar o maior número. Agora vamos armazenar o valor lido de cada variável. Então antes de armazenar eu só vou colocar aqui um console write, com o texto informe o número 1. E agora sim, número 1 é igual. Vou converter antes para inteiro o valor digitado e vou armazenar nessa variável o valor digitado pelo usuário. Então console.readline. Vou fazer o mesmo para o número 2 e número 3. Agora vou armazenar o número 3 sem validação na variável maior número. Então maior número é igual a número 3. Sem validação nenhuma já armazenamos. Vou comparar se o número 1 ele é maior que o valor armazenado no maior número. Se verdadeiro, vou armazenar o número 1 na variável maior número. Vou comparar se o número 2 é maior que o valor armazenado na maior número. Se verdadeiro, vou armazenar o número 2 na variável maior número. E no final vou exibir o maior número. Então, console.writeLine, o maior número é, 2 pontos, e aí vou imprimir a variável maior underline número. Então, o que eu fiz aqui foi pegar os passos que eu descrevi no meu algoritmo e converter em código. No caso aqui, estou utilizando o C# para mostrar para vocês. Então, agora vou rodar o programa
Vou informar o número 1, o valor 1, para o número 2, o 2 e para o 3, o 3. O maior número é o 3. Então, o maior número eu informei aqui no último input do número 3. Agora eu vou informar o maior número no primeiro input. Então, agora 3, 2, 1. O maior número é o 3, que informei no primeiro campo. E agora eu vou informar o maior número aqui na posição do número 2. Vamos ver o que vai acontecer. Então, agora vai ser 1, 3, 2. O maior número é o 3. Então, independente da posição que o usuário informar, ele vai sempre descobrir o maior número digitado. Então, conseguimos fazer a implementação do algoritmo proposto e acredito que com esse exemplo facilite mais ainda o entendimento da teoria sobre algoritmo. Então o vídeo de hoje é isso. Se você gostou, clique no joinha. Se ainda não é inscrito no canal TI, clique-se para se inscrever. Um grande abraço, valeu!